Você conhece o fato de que a primeira Cleópatra não era de origem nem egípcia e nem ptolomaica? Assista o vídeo até o final que você vai entender. Bem-vindas interessadas, bem-vindos interessados, este é o canal Baú de História. Eu sou Rogério de Paula. Fala aí, boss, qual que é o desafio de hoje? O Egito Antigo, parte 21. Lembrando que este vídeo é a continuação da série que estamos fazendo sobre o Egito Antigo, eu vou deixar na tela final um card com a playlist completa. O período que recebe o nome de Reino Ptolomaico durou entre 332 a 30 a.C. da Era Comum. Ele se iniciou quando Alexandre o Grande invadiu o Egito e então o sátrapa do Egito, chamado Mazaces, descontente com o governo central, praticamente não impôs resistência à chegada dos macedônicos. Por outro lado, os egípcios, que durante décadas se rebelaram contra os persas, aclamaram Alexandre Magno como um grande libertador. Foi construída uma nova cidade chamada Alexandria, que serviu como capital. Onde a ascensão da dinastia ptolomaica houve um grande desenvolvimento cultural. Em Alexandria foi construído um polo de ensino cujo centro foi a famosa Biblioteca de Alexandria. Também foram construídos palácios e templos e a obra colossal do Farol de Alexandria, que foi listado por Antípatro de Sidom como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. No Egito, durante a Era Ptolomaica, a cultura grega se fundiu à cultura egípcia e as tradições seculares dos egípcios foram mantidas. Os cultos permaneceram conforme a tradição e os governantes continuaram a utilizar o título como faraó. Um exemplo da fusão foram as divindades híbridas, que foram esculpidas conforme a estética grega e mantiveram a motivação tradicional egípcia. A divindade híbrida mais conhecida foi Serapis, cujo culto está muito ligado à cidade de Alexandria. Provavelmente seu nome seja derivado da fusão de duas divindades egípcias, assim, Osíris e Apis. Por uma corruptela era pronunciado como Serapis. Neste período, o Egito ganhou muita importância econômica devido ao fato de ser um dos principais fornecedores de alimento da emergente potência na Península Italiana, a República Romana. A dinastia ptolomaica recebe seu nome de seu fundador, Ptolomeu I, também chamado Ptolomeu Sóter. Ptolomeu foi um dos comandantes mais próximos a Alexandre o Grande. Participou ativamente das campanhas militares durante a expansão macedônica. Muito do que sabemos sobre Alexandre o Grande são textos registrados com relatos do próprio Ptolomeu I, que posteriormente serviram como fontes para historiadores como Plutarco e Arriano ainda na Antiguidade. Ptolomeu I assumiu o reinado do Egito após a morte de Alexandre o Grande, tendo reinado entre 305 a 285 antes da Era Comum. Durante seu reinado não promoveu campanhas militares, se dedicou a manter o esplendor cultural e econômico e estabeleceu bases administrativas eficientes, o que serviu para manter o poder em seu império. Promoveu casamentos diplomáticos de suas filhas e seus filhos com herdeiros de poderosos reinos vizinhos, como uma forma de obter a paz, fundando assim a dinastia ptolomaica, que reinou o Egito por quase 280 anos. A dinastia aparece em alguns registros também como dinastia Lágida, em referência ao pai de Ptolomeu I, um nobre macedônio chamado Lago. Seu filho e sucessor foi Ptolomeu II, o Filadelfo, que reinou entre 285 a 246 antes da Era Comum. Transformou o Egito em uma potência naval, travou uma guerra com um de seus irmãos e também contra o rei Seleucida chamado Antíoco I. Formou uma aliança com as cidades gregas. Durante seu reinado, o orador grego Demétrio de Fáleros aumentou o acervo da Biblioteca de Alexandria. Seu filho e sucessor foi Ptolomeu III, Evergeta, que reinou entre 246 a 221 antes da Era Comum. Seu reino é considerado o auge da dinastia ptolomaica. Entre os anos 246 a 241 antes da Era Comum, travou com o reino Seleucida a chamada Terceira Guerra da Síria, também chamada Guerra da Laodiceia, quando conquistou o território entre a Ásia Ocidental e a Mesopotâmia.
Cabe lembrar que os Seleucidas recuperaram esses territórios pouco tempo depois. Em seu reinado foi reformulado o calendário. Segundo os registros do historiador romano Marco Juniano Justino, Ptolomeu III foi assassinado por seu filho Ptolomeu IV, o que rendeu o epíteto Filopáter, amigo de seu pai, como uma forma de ironia. Ptolomeu IV reinou entre 221 a 205 a.C. da Era Comum. É descrito como um líder omisso que transferiu aos ministros as tarefas mais importantes. Durante seu reinado, os egípcios derrotaram os Seleucidas na Batalha de Ráfia, no ano de 217 a.C. da Era Comum. Esta batalha fez com que ressurgisse nos egípcios um espírito nacionalista e, ao mesmo tempo, uma rejeição à presença da dinastia Ptolomaica. Após a morte de Ptolomeu IV, dois de seus ministros, chamados Sosíbio e Agatóceles, foram linchados pela população egípcia. Seu filho e sucessor foi Ptolomeu V, Epifânio, que reinou entre os anos de 205 a 180 a.C. da Era Comum. Tornou-se rei aos 5 anos. É alegado que o testamento que nomeava seus guardiões, Sosíbio e Agatóceles, era falso. Os Seleucidas aproveitaram o caos político no Egito para atacar. A solução foi casar Ptolomeu V com a filha do rei Seleucida, Antíoco III Magno. A rainha se chamava Cleópatra I. Não confundir com a poderosa Cleópatra VI, que está ligada à figura de Júlio César. Cleópatra I nasceu na Síria e casou-se ainda criança com Ptolomeu V. Seu nome se tornou comum em uma linhagem de mulheres poderosas no Egito. Os registros mais antigos que eu encontrei foram a Egiptiaca de Maneto e a Epitome Historiarum, de Pompeio Trogo, onde foram feitos estudos do historiador lendário Marco Juniano Justino, e as obras mais completas, o Ouro Grego do Egito Helenístico, do autor Michael Fromer, e também a obra Período Ptolomaico, do autor Gunther Hope. Se você assistiu o vídeo até aqui, considere dar o like e se inscrever, porque temos vídeos novos quais dias, boss? Segundas e quintas. Comente embaixo, me diga se você conhecia esta curiosidade, em especial a origem de Cleópatra I. Fiquem à vontade para acrescentar as informações que considerarem necessárias. Eu vou deixar na tela final o card de um outro vídeo que talvez você goste e a playlist completa sobre o Egito Antigo. Muito obrigado a todos, até a próxima.